Boa noite, queridos. Prazer enorme estar de volta aqui. Nosso penúltimo encontro, o último acontece, né? Chui, né? Nós estamos chorando aqui já de terminar o nosso tempo aqui em Macaé novamente, mas quem sabe em 2019, quem sabe em 2019 estejamos de volta, se Deus nos permitir vida até lá. Eu pensei o que falar sobre as mulheres, porque no encontro passado o pastor Ackley disse que eu peguei pesado com os homens demais, não foi? Mas eu só tenho aquele estudo de homens, mas eu tenho centenas com as mulheres. Eu não sei por que razão, eu tenho centenas. E eu precisava escolher um, não é? E eu disse, eu vou falar sobre algo que eu tenho conversado com a nossa igreja a respeito de um papel da mulher. Eu queria muito que você entendesse que aqui não tem nenhum tipo de revanchismo machista, mas uma exposição de um texto das Escrituras, a palavra de Deus, que certamente vai ser muito especial para você, mulher, que está aqui, e também para você, marido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Enquanto você abre lá, muito obrigado, viu, pastor Ruiter, muito obrigado, pastor Ackley, por permitir o Nutra aqui, a nossa igreja, de fato, eu vinha para cá e a nossa igreja mandou um abraço forte para todos os líderes da igreja, dizendo da alegria deles em estar fazendo essa parceria com vocês. Vocês são muito amados e não sabem lá em Pedras Vivas. Essa igreja é muito especial para a nossa igreja, a Igreja Batista Pedras Vivas em São Paulo. Quando vocês estiverem por lá, nos deixem saber, nos visitem e vamos mandar um convite em breve para vocês. O nosso prédio aumentou, como o vosso está aumentando também, e nós queremos muito convidá-los para participar conosco daquele momento de alegria, como eu apreciaria receber o convite para vir aqui no dia que vocês inaugurarem o prédio de vocês também. E certamente vai ficar tão bonito quanto o nosso, e nós queremos muito nos alegrar com vocês também aqui. Efésios capítulo 4 e 5, na verdade eu não vou falar sobre o capítulo 4, só quero introduzir para você os aspectos práticos da carta de Paulo aos Efésios, começam no capítulo 4. Ele discorre sobre toda a teologia, e uma rica teologia sobre salvação, sobre graça, sobre o amor dele, sobre o derramamento de uma união entre dois povos, judeus e gentios, aonde são agora uma igreja só em Cristo, e ele discorre sobre isso no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando sobre a nossa salvação, a nossa eleição, a nossa escolha, e falando sobre os privilégios que nós recebemos sendo herdeiros em Cristo de uma vida que não merecíamos. Aí na parte prática, ele começa a sua parte prática assim, verso 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E você tem um imperativo aqui, andar é um imperativo, assim como é o mesmo imperativo que aparece no versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o que nós temos aqui é uma dobradinha. Não mais andem como os gentios na vaidade dos seus pensamentos, mas andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. E esse é um desafio para toda a igreja, em todo sentido. E ele vai discorrendo, e quando ele chega no capítulo 5, ele diz no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e esse é o nosso propósito. Cícero mencionou aqui o tempo todo de sermos mais parecidos com Cristo, e é o nosso desejo de estar crescendo em nossa vida também, e não tenha parte de modo nenhum com as obras ocultas das trevas praticadas pelos filhos da desobediência, capítulo 5, verso 6, verso 7 e verso 8, não sejais participantes com eles. Que texto, não? Por que não? Porque outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, portanto, andai como filhos da luz. Quando ele vai andando um pouquinho mais no capítulo 5, ele encoraja os seus leitores, os leitores lá nos seus dias, a andarem, verso 15 do capítulo 5, com prudência, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios. E ele está dizendo, andem de modo digno da vocação a que fossem chamados, não andem como andam os gentios, não sejam participantes das obras das trevas, andem como filhos da luz,
vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios. E ele está estabelecendo um contraste entre luz e trevas muito especial, muito forte, muito vigoroso. Não é algo simples, simplesmente que ele está dizendo uma retórica, ele está falando de algo bastante intenso. E verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para a esposa? Qual a vontade do Senhor para a esposa? E ele então vai dizer nos versos seguintes que nós deveríamos nos encher do Espírito, ou seja, ser dominado por Ele. Deveríamos ter um linguajar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Deveríamos ter uma atitude alegre de contentamento para com todas as circunstâncias. Verso 20, dando graças e desenvolvendo uma atitude humilde nos muitos relacionamentos que aqui aparecem. E aparece uma palavrinha aqui, sujeitando-nos. E essa palavrinha, sempre que ela aparece numa relação de alguém em estado de obediência a uma instância de autoridade por sobre ela. Na sequência, ele está dizendo, compreendam a vontade de Deus, ele vai se deter em dois contextos, o familiar e o profissional. Ele vai falar de família, esposas, maridos, vai falar de pais e filhos, e vai falar de servos e patrões. Hoje, o meu filho está falando sobre servos e patrões, particularmente sobre os servos ali em Pedras Vivas, nesse exato momento também da mesma maneira. E ele vai se deter nesse começo, nesses dois contextos, tentando dizer para as esposas e para os maridos qual é a vontade do Senhor para que maridos e esposas cumpram adequadamente o papel que Ele designou para cada um de nós. E esse é um texto rico e poderoso, e verso 22 do capítulo 5 diz assim, e já é o nosso texto de leitura, e é nele que nós vamos tomar como base, embora não seja o único. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Essa é uma orientação e esse é um aspecto que encontra resistência não fora da igreja, mas dentro da igreja. Não é algo que encontra resistência no mundo apenas, mas algo que encontra resistência dentro da igreja contemporânea, a submissão dos maridos, das esposas aos seus maridos. O meu propósito aqui é contribuir para que as esposas estejam alinhadas com essa orientação de Deus. Eu queria passar isso para você brevemente nessa noite, e eu não quero deixar você cansado de me ouvir aqui. Uma esposa controlada pelo Espírito vai exibir prudência e sabedoria ao submeter-se ao seu marido como designado por Deus. Uma vez que nós não devemos viver como necios e como sábios, e nós deveríamos ser sensatos e compreender a vontade de Deus, a esposa controlada pelo Espírito exibe prudência e sabedoria ao submeter-se ao seu marido como designado por Deus. Esse é um parâmetro bastante seguro para uma mulher avaliar o amor por seu marido. E isso é dado no texto. Deus estabelece um ponto de referência para avaliar a disposição da esposa de obedecer ao seu marido. Da mesma maneira que a igreja tem a responsabilidade de sujeitar-se a Cristo, as esposas, verso 24, elas são responsabilizadas por Deus a se sujeitarem aos maridos. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E essa é uma questão bastante clara, bastante nítida, transparente. Deus está sendo simples, direto, e esse é o ensino que coloca a mulher cheia do Espírito, vivendo com sabedoria, porque os dias são maus. Quais são os problemas decorrentes dessa afirmação e desse ensino nas Escrituras? Muito deles
tem duas razões. Muitos dos problemas decorrentes dessa afirmação de Deus nas Escrituras têm duas razões. Uma é a rebeldia natural do coração humano para com a autoridade. A rebeldia natural do coração humano para com a autoridade. E eu sou lá, como eu já disse aqui, do tempo em que o diretor entrava em sala de aula e os alunos levantavam. Não mais, não mais. Que um policial passava na rua com o carro e eu ficava tremendo para ver se ele ia parar para me revistar. Eu sou do tempo ainda quando não tinha tanta liberdade em nosso país. E eu não podia ficar em algumas esquinas, porque senão eu levava algumas cacetetadas na cabeça quando eu era adolescente. E eu ficava assustado em ver uma autoridade. Hoje nós não temos esse temor de uma autoridade mais. Nós não temos mais esse medo de uma autoridade. Pelo contrário, a autoridade ela é desafiada em todo o tempo. E essa é uma verdade que alcança todas as pessoas, os filhos, os nossos filhos, que normalmente desafiam seus pais e eles estão dizendo: eu não quero ter uma autoridade sobre minha vida, eu não quero ter uma autoridade sobre minha vida. Eu quero ser independente de autoridade, como Eva, que quis ser independente de Deus, como Adão, que igualmente quis ser independente de Deus. Se você tem uma Bíblia, uma versão nova que saiu recentemente, chamada NVT, e se ela estiver com você, se você abrir em Gênesis 3,16, o primeiro indivíduo que estava fazendo a revisão dessa obra, o irmão querido que já está com o Senhor, o desejo dele era colocar o que está na nota de rodapé daquela Bíblia como parte do versículo, porque certamente é o que o texto quer dizer quando ele afirma: a sua vontade, mulher, será para o seu marido. Gênesis 3,16. A sua vontade será para o seu marido. E aquela palavra para, uma preposiçãozinha hebraica, ela aparece em Gênesis 4,7, não como para. Eis que o teu desejo está, eis que o pecado está à porta, e o seu desejo, ele é contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Contra é a mesma preposição de Gênesis 3,16, traduzida pelos nossos tradutores por para. E eu poderia então perfeitamente dizer que a vontade da esposa, depois do evento do pecado, será contra o marido. Naturalmente, e essa é uma das razões pelas quais o ensino da submissão pode se tornar um problema por causa da rebeldia natural do coração humano para com a autoridade, mas é particularmente nevrálgico para as esposas. Porque há uma tendência de oposição ao marido e de tentar mudar o marido, e de levar o marido aonde ela quer. E isso é inerente ao coração de uma mulher não regenerada muitas vezes e de muitas de nós. O que está na nota da NVT deveria, na verdade, talvez constar como parte do texto. Eu conversei com um dos tradutores da Bíblia. E eu disse para ele: por que vocês não puseram no texto? E ele disse: eu fui voto vencido. E eu queria que no texto tivesse escrito exatamente assim: e a sua vontade será contra o seu marido. Há uma indisposição das esposas nesse sentido, teologicamente falando. Teologicamente falando. Não é que há em todas as esposas, mas talvez de maneira geral, como mulheres, há uma disposição de controle do marido, de mudança do marido, de tomar o marido para fazer a vontade dela. E essa é uma das razões pelas quais esse ensino encontra resistência. A segunda é uma má compreensão do significado de autoridade do marido e submissão da esposa. A segunda razão pela qual talvez esse ensino seja difícil de ser vivenciado é porque talvez maridos e esposas tenham uma compreensão pobre, empobrecida do significado de submissão. Submissão, normalmente em nossa cultura, ela está associada a uma vida miserável, sem realização pessoal, uma vida podre, largada, de escrava, da mulher fazendo o trabalho sujo dentro de casa, enquanto o homem está vivendo sua vida, enfim.
Algumas esposas e alguns maridos imaginam que realização e felicidade pessoal se encontram na liberdade completa. Não existe isso. E a liberdade completa significa talvez uma escravidão absoluta ao pecado. Liberdade completa, onde não há autoridade, muito possivelmente significa que haja uma dependência do pecado e uma submissão ao pecado. Não há essa liberdade. Ou somos escravos de Cristo ou somos escravos do pecado. Ou seja, existe no coração humano um desejo de não submeter-se a ninguém, nem prestar contas ou submeter-se a uma autoridade. E uma pesquisa recente diz que cresce no coração do brasileiro um desejo de ser empreendedor. E quando vão atrás para saber as razões pelas quais ele quer ser dono do seu negócio, pastor Ruiter, não é necessariamente porque ele quer ser um homem visionário fazendo as coisas. Ele não aguenta mais trabalhar debaixo de uma autoridade. O que seria bastante legítimo, Ackley, que ele fizesse seu negócio e caminhasse lá para frente, ele na verdade está dizendo, eu quero entrar a hora que eu quero sair a hora que eu quero fazer o que eu quero, no tempo que eu quero. Talvez uma má motivação aumente o empreendedorismo no nosso país. Imaginam que se eles estiverem na condição de fazer o que tiverem vontade, quando, sem prestar contas, isso é sinônimo de realização, isso é sinônimo de liberdade. Então eu posso fazer o que eu quiser, cursos, profissão, ganho próprio de recursos, eu vou viver a minha vida, enfim, eu sou independente. Duas razões pelas quais nós estamos dizendo que a submissão da mulher pode encontrar um problema, uma rebeldia natural do coração humano e uma má compreensão do significado de submissão a uma autoridade. Bom, então nós vamos começar pensando sobre o que não significa a submissão ao marido, o que não significa ser submissa ao marido. Lá na minha terra, muitas esposas entendem que submissão é absoluto silêncio. Então o marido fala, eu fecho a boca. O marido diz, eu fecho a boca. Mas olha só o que não significa. Não significa estagnação, nem significa incapacitação intelectual. Muitas pessoas na nossa igreja, esposas, estão casando, farmacêuticos, médicos, advogados, e tantos outros homens e mulheres bem formados, e as mulheres estão dizendo, eu estou hoje investindo minha vida e investi anos na faculdade para estudar uma profissão, porque eu quero me preparar bem para depois eu poder ser mãe em casa, cuidar do meu filho, pastorear o meu marido. E elas estão dizendo isso, e sábado, não esse agora, o outro, retrasado, quando eu fiz um casamento, a farmacêutica foi lá na frente e leu para o marido, agora marido, eu me comprometo a colocar minha família antes da minha realização profissional e do meu emprego. Eu disse, tu dizes, e você falou, está testemunhado, gravado, registrado em vídeo, testemunhados por tantas pessoas inteligentes, capazes. Absolutamente capazes. Não significa incapacitação. Se você for comigo em Juízes capítulo 13, você tem aí o verso de 21 a 23, eu vou ler com você ali na tela. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta do cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. E naquele momento que os pais de Sansão estão oferecendo um sacrifício àquele anjo que aparece, e eles não sabiam que era o próprio Senhor que estava ali, e eles ofereceram, e a fumaça se envolveu, e o anjo aparece, fala com eles que eles vão ser, enfim, pais, e eles estão com aquele filho lá, que vai nascer. O pai chamado Manoá, olha para a sua mulher e diz, eu vou morrer, nós vamos morrer. Isso é o que passava na mente de um judeu, quando ele tinha a certeza de que ele via a Deus. Eu vi a Deus, eu vou morrer. Por isso que Isaías diz, ai de mim, homem de impuros lábios. Ele está olhando
para o fato de que eu vi o Senhor e então ele está dizendo, o Senhor me viu. Eu vi a santidade de Deus, como nós cantamos, e o Senhor viu a pecaminosidade do meu coração. Ai de mim, homem de impuros lábios. Hoje não, o indivíduo fala com Deus fazendo barba, sem o menor temor. Fala com Deus em qualquer lugar, ele tem autoridade para dizer, eu falei com Deus na esquina. Quando um autor bíblico tinha a ideia de falar com Deus de alguma forma, ele disse, eu vou morrer. Manoá disse isso. E a mulher dele disse, ô bicho ignorante, para com isso. Hein? E ela, cheia de discernimento, aquela mulher, ela disse, se Deus quisesse nos matar, ele já nos teria matado. Mas ele não fez. Ela está pensando, ela está articulando, ela está elucubrando com ele, está dizendo para ele, olha querido, se Deus quisesse fazer isso conosco, ele já teria feito. O papel dela como mãe, por exemplo, em Provérbios capítulo 1, verso 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Não há incapacitação intelectual aqui, nem retrocesso, nem tampouco uma ausência de condição de exercer uma influência sobre os seus filhos. Provérbios 31, 26, não precisa abrir lá, diz que ela tem expressões de bondade. É a mulher, enfim, sendo útil nas mãos de Deus, fazendo o que Deus mandou ela fazer. Ou seja, não significa estagnação intelectual. Agora a mulher em casa pastoreando o coração de filhos e maridos vai emburrecer. Vai emburrecer. Isso não existe. Em momento nenhum, em lugar nenhum. A esposa do Dr. Renan é médica como ele. E no momento em que chegou a filha, ela abandonou a medicina e foi cuidar da filha. Isso não é pouca coisa, você sabe o que eu estou falando. Quanto custou uma faculdade de medicina para o seu pai? E quanto investimento havia da família para que ela cursasse aquele curso tão caro? E num dado momento ela disse, entre exercer a medicina e entre cuidar da herança que o Senhor me deu, eu vou cuidar da herança que o Senhor me deu. E eu vou fazer isso alegre. E hoje ela praticamente não é mais uma médica, porque ela já perdeu toda a vivência com a literatura médica. Não significa anulação de influência, mas não confunda influência com o desejo de dominância. Influenciar o marido é, na verdade, papel de uma esposa que vai ser verdadeiramente auxiliadora. E ela deveria pensar em influenciar o marido. E Pedro dá uma contribuição para nós muito grande. Quando maridos não estão desejosos de obedecerem ao Senhor, ele diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que se algum ainda deles não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma. É possível? Sem palavra alguma. Por meio do honesto procedimento da esposa. Uma esposa pode influenciar o marido através do seu exemplo, exibindo sabedoria, deixando claro que o propósito dela não é convencer o marido, mas o propósito dela é influenciar verdadeiramente o marido na piedade. Mudança pessoal é papel do espírito, não é papel da mulher. Submissão não significa ceder a toda e qualquer exigência do marido. O marido não pode julgar, e na nossa cultura talvez isso seja assim, que ele pode chegar em casa e exigir, e mandar, e dizer, e bater na mesa, e a esposa vai simplesmente ficar em silêncio. Submissão não significa ceder a toda e qualquer exigência. O marido que proíbe a esposa de influenciar os filhos com o evangelho, ele não tem autoridade para isso, porque Deus mandou que nós influenciássemos as pessoas com o evangelho, isso inclui os filhos. O marido que pede que a esposa cometa imoralidade, esse marido não deve ser atendido. Embora com tristeza, num dos meus aconselhamentos, um homem disse, olha, minha esposa tem um problema nessa área moral, e eu disse para ela, que tal se nós tivéssemos uma terceira pessoa na nossa vida íntima?
E eu fiquei assustado de saber que o marido propôs isso. E então ela disse, bom, se você quer, você é o marido, você é o cabeça, tudo bem, desde que seja um outro homem. E eu estou olhando para isso e estou dizendo, meu Deus, que distância do Evangelho, pela graça de Deus, isso não chegou a acontecer. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz que nós temos o nosso corpo, ele é dado por Deus para a santidade, não é para a imoralidade. Vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, uma mulher não deveria ceder às exigências de um marido que deseja praticar imoralidade com ela, ou violar princípios, por exemplo, mentir, enganar ou coisa parecida, enfim. Está sendo leve para as mulheres até aqui, né? Não significa nada disso que eu estou dizendo aqui. Não significa incapacitação intelectual, não significa anulação da influência, não significa ceder a qualquer exigência do marido, não significa que ela tenha uma importância menor. E Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz exatamente isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. E isso diz que nós temos diante de Deus o mesmo valor diante de Deus. Bom, o que significa então submissão? A palavra usada para submissão, submeter-se ou sujeitar-se, ela é uma palavra no grego que é usada sempre para alguém que está debaixo de autoridade. Portanto, quando você olha para o texto de Efésios, você vai ver esposas submissas aos maridos, filhos submissos aos pais, servos submissos aos patrões. É a mesma sequência. E é o mesmo contexto, no sentido de que você precisa se submeter àquela autoridade. É uma palavra que quer dizer hipotácio, ela quer dizer alguém que se coloca debaixo da autoridade de outra pessoa. É alguém que prontamente, voluntariamente se coloca debaixo de uma autoridade. O uso militar dessa palavra significava alinhar as tropas em fileiras e botar em fileiras. Daí o sentido de alinhar-se a ou colocar-se debaixo de. Esse é o sentido da palavra submissão. O uso não militar dessa palavra tinha o sentido de alguém assumir a responsabilidade de cooperar e submeter-se a outros para servir. Nesse sentido, submissão da esposa para a esposa carrega o sentido de submeter-se de modo contínuo ao marido e à missão que Deus deu a ele. Submeter-se de modo contínuo ao marido e à missão que ele deu a ele. Uma esposa deveria estar feliz em realizar-se ao ver a realização do marido. Não a sua, mas a do marido. E isso deveria estar bem nítido na mente dela. A voz passiva aqui no grego indica que é uma escolha. Ela vai fazer uma escolha para ela mesma. É uma ação própria da esposa. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Ao mesmo tempo que é imperativo, é também algo na voz passiva, que quer dizer que é a esposa quem faz isso. É ela quem faz. É ela quem se submete. E aqui começam algumas afirmações. Submissão ao marido é uma questão de vontade. Primeiramente, de vontade. Eu quero me submeter ao marido porque a Bíblia ensina. Ponto. Isso. Enfim. Quando eu casar, eu entendo que Deus está me dando como missão acompanhar o meu marido, ajudá-lo a realizar aquilo que Deus deu para ele como missão e como tarefa, e eu quero me submeter a ele como a igreja se submete a Cristo, e isso deveria fazer parte do aconselhamento pré-matrimonial. Para que quando ela vier a se casar, ela não pense que ela vai ter uma independência do marido, enfim. Eu quero me submeter ao marido, é uma questão de vontade. Então, a submissão da esposa ao marido não está baseada na maneira como o marido a trata. É uma decisão.
Não está baseada no fato dele ser justo, dele não ser justo, dele ser correto, não ser correto, dele ser duro, não ser duro. É uma questão de vontade. Eu me apresento espontaneamente e me submeto ao marido e estou ali debaixo dele, porque Deus disse que é assim na palavra dele. Nem tampouco está condicionada às habilidades do marido, talentos do marido, educação do marido, sabedoria do marido, ou até condição espiritual do marido. Uma esposa deveria ser submissa ao seu marido quando este não confessa Cristo como Salvador. E ela deveria, ainda assim, naquilo que não viola as Escrituras, ser submissa ao seu marido. Também submissão não é uma questão emocional, é uma questão volitiva. Tem a ver com essa disposição de atender ao padrão de Deus. E um exemplo dessa palavrinha que aparece num texto de alguém que é muito importante para nós, aparece em Lucas capítulo 2. E se você quiser ir para esse texto, Lucas capítulo 2, você tem um longo texto ali. Você tem um longo texto ali. A partir do verso 41, mas eu não vou ler, eles foram para a festa em Jerusalém, para a festa da Páscoa, levaram Jesus e ele tinha 12 anos quando ele foi a essa festa. Terminada a festa, então, o que aconteceu foi que os pais saíram com toda a multidão de Jerusalém e voltaram para os seus lugarejos, e todo mundo está seguro de que todos que foram estão voltando. Quem não está voltando? Jesus, 12 anos. Aonde ele estava? No templo. E quando eles estão lá pelas tantas, verso 45, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E perceberam que não se deram conta. Alguns anos atrás, eu estava aconselhando um homem, e ele disse para mim, você sabe que ontem eu fui comprar carne no açougue com meu filho, e eu voltei para casa com a carne, e minha esposa falou, e o filho? Ele esqueceu no açougue, né? Ainda bem que o açougueiro preservou, não escarnou, né? Não tirou a carne dele. Mas aí eles voltaram para Jerusalém e eles procuraram a Cristo. E 3 dias depois, imagina só o coração aqui dos pais olhando, cadê o filho? 3 dias, aguentaria, Cícero? 3 dias. E cadê esse menino de 12 anos? 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O último lugar que eles iriam no parque, eles iriam na cidade, iriam no lugar onde as crianças brincam, enfim. Não no templo. E quando o encontra no templo, todos o ouviam e se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que é que você fez isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele respondeu, por que é que vocês me procuram? Vocês não sabiam que cumpria estar na casa de meu pai? 12 anos. Um dia me perguntaram, Jesus sabia que era Deus? Não tenho a menor dúvida. Quando ele era criança, não tenho a menor dúvida. E desceu com eles para Nazaré, e eles era submisso. É a mesma palavra que aparece em Efésios. Ele estava debaixo da autoridade dos seus pais humanos aqui, e ele então desceu submisso a Nazaré, e sua mãe guardava essas coisas no coração. A esposa, um exemplo de submissão para a esposa é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo aos seus pais. É a provisão de Deus para as esposas. É nesse ambiente que uma esposa encontra segurança. É nesse contexto que uma esposa encontra segurança. Assim como a obediência dos filhos aos pais, é nesse ambiente que os filhos encontram segurança. Da mesma maneira, quando a esposa submete-se ao seu marido, é nesse ambiente que Deus disse, é aí que eu quero você. Assim, dessa forma, dessa maneira. Eu gostaria que você estivesse aí dessa forma. É uma questão de vontade. Então, se eu posso definir, eu acho que nós temos a definição de submissão aqui. Eu vou dizer, e essa é uma definição, não é a definição, a livre decisão de uma esposa de atender ao chamado divino para colocar-se na posição de submissão ao marido, a fim de honrar, auxiliar, contribuir e estimular a liderança dele, ajudando a agir como tal,
utilizando para isso os dons, talentos e habilidades que recebeu do Senhor. Que coisa, não? É a disposição da esposa, livre decisão da esposa, de atender ao chamado divino, de colocar-se debaixo da autoridade do marido. Para quê? Para honrar o marido, auxiliar o marido, contribuir com a liderança do marido, estimular a liderança do marido, ajudando a agir como um líder de fato e não liderando no lugar dele, utilizando para isso dons, talentos e as habilidades que recebeu do Senhor. É uma questão de vontade, é uma questão de uma auxiliadora que está completando o seu papel e deveria fazer isso de uma maneira bastante interessante. Olha só a contribuição de Pedro. Quando Pedro fala para as esposas o que ele fala e nós acabamos de ler, mulheres, verso 1 do capítulo 3, sede vós igualmente submissas, e ele afirma exatamente isso no verso 1 de 1 de Pedro 3, a minha pergunta é, igualmente a quê? Ou igualmente a quem? E eu olho para o contexto, eu sou chamado de volta para o contexto. E o contexto no verso 18 diz, servos, sede submissos para com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, nem se achou nada em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Mulheres, vós igualmente. A quem? Ao modelo do filho que ele, quando ultrajado, não revidava, mas sujeitava-se àquele que julga retamente. Essa é a contribuição de Pedro. Que quando ele olha para perversos patrões que mandavam em servos que deviam obediência, igualmente o Senhor Jesus, quando injustiçado, entregava-se e submetia-se àquele que julga retamente. Nesse sentido, ele está dizendo, mulheres, façam e ajam da mesma maneira. Submissão não é uma questão de cultura. O movimento de libertação da mulher, na verdade, é uma prisão para a mulher. Não é uma libertação feminina. O movimento de libertação feminino colocou a mulher com muita infelicidade. Dr. Renan, conversando comigo certa vez, ele disse que existem hormônios na mulher diferente dos hormônios masculinos. Que bom, né? Que bom. Mas os hormônios femininos não são os mesmos hormônios masculinos capazes de lidar com determinadas tensões. E quando existem decisões estressantes a serem tomadas, por exemplo, nos negócios, os hormônios masculinos estão ali exatamente para ele fazê-lo, mas não os femininos. E certamente existe um desgaste bastante acentuado quando ela exige, ou faz, ou vive, ou escolhe violar aquilo que Deus deixou para ela como esposa e submissa, não como uma mulher controladora, dominadora, decididora, alguém que age à parte do marido e apesar do marido. Nesse sentido, submissão, como Efésios diz, a da esposa ao marido, não é só uma questão de vontade, mas é uma questão também espiritual. Ela é uma questão de vontade, mas ela é espiritual. Mulheres, sede submissas aos seus maridos como ao Senhor. E o modelo de submissão já citado tem a ver com Cristo e a igreja, e a recusa da mulher submeter-se ao marido é, portanto, rebelião contra Deus. Eu vou repetir.
A recusa de uma mulher submeter-se ao seu marido é rebelião contra Deus. A submissão da esposa ao marido é tanto um teste do seu amor para com Deus, como um teste do seu amor para com o seu marido. Submissão é um ato de obediência a Cristo e não meramente ao marido, por isso é uma questão espiritual, como o texto diz. Por isso, esposas, eu estou encorajando você a que você voluntariamente coloque-se no lugar que Deus te deu, de segurança. Como é bom deixar o marido tomar decisões e chegar em casa e olhar para sua esposa e tê-la em casa pastoreando os seus filhos. Como eu mencionei ontem ou anteontem no Nutra, não me lembro, ontem ou hoje no Nutra, não me lembro exatamente, eu mencionei uma moça que é um avião de profissional na minha igreja, um avião. Uma moça que era compradora de uma grande loja de departamentos em São Paulo. E que ela está posicionada em todos os shoppings grandes e a empresa ganhava muito dinheiro por causa do trabalho dessa moça. E eles vieram para a nossa igreja e eles começaram a desejar engravidar e ela engravidou. E no processo de engravidar, ela começou a conversar conosco, Ivanice e eu, sobre o que fazer. E nós dissemos para ela, que tal se você pensar na possibilidade de você sair do seu trabalho. Só que ela e o marido tinham rendas muito diferentes e ela tinha uma renda bem mais alta. E o marido chegou na renda dela e ela continuou, e os dois tinham um padrão de vida para lá de excelente. E ela começou a pensar. E eu disse, que tal? Depois de uma semana ou duas, lá vem ela de novo conversar comigo e eu digo para ela, que tal? Que tal você se dedicar àquilo que Deus disse que é uma herança? O que você faz com uma herança? Você dá para outro cuidar? A herança é sua. Não vai dar o seu filho para o avô cuidar. Eu sei que o avô vai amar você, o seu filho, mas não é o papel do avô cuidar do seu filho. Cuidar do seu filho é seu papel. Salmo 128. A mulher no interior da sua casa é uma árvore frutífera. E os filhos assentados ao redor da mesa, é assim que Deus abençoa o homem que teme ao Senhor. É o papel dela fazer isso. Não é papel de um menininho do hotel lá cuidar do seu filho quando ele está crescendo. Não é papel de um hotelzinho. Não é papel também de uma creche cuidar do seu filho. Por melhor que ela faça. Papel do pai e da mãe. Um filho não precisa de mais dinheiro, nem tão pouco de marca, nem tão pouco ir para a Disney todo ano, ou cada 2 anos, ou cada 4 anos. Não precisa. O que seu filho precisa é de você, mulher. Precisa haver um modelo de esposa que ama o marido, para quando o filho for casar ou filha, ela siga o seu modelo, ou o filho entenda que deve ter como parceira para a vida dele um modelo como o da mamãe. Não é papel de avô, não é papel de avó, não é papel necessariamente de hotel, de creche, ou seja lá o que for, cuidar de um filho, é seu papel. E um filho precisa ver você fazendo essa atuação porque você decidiu. E essa mulher então começou a pensar. E ela disse, eu entendo. Chorou muito, várias vezes, porque era uma posição elevadíssima. E aí então um dia ela disse, eu tomei uma decisão. Eu estou deixando a minha função. Chegou na empresa e disse, estou deixando a minha função. O pessoal disse, você é louca? Você é louca? E ela disse, não, eu sou uma mãe, eu quero cuidar do meu filho. Por que você não deixa o seu filho aqui, não sei o que da empresa? Ela disse, eu quero cuidar do meu filho. E então ela deixou o seu emprego. As rendas então, agora só tem uma. E então Deus vai fazer provisão. E agora eu preciso adequar o meu padrão de vida a esse padrão aqui. E então eles adequaram o padrão de vida e engravidou. Tiveram um filho, engravidou de novo, tiveram um segundo, está grávida de um terceiro. E ela disse, sabe o que eu fico pensando, Jairo? Como é que eu pude pensar na possibilidade de trabalhar e deixar o meu filho com outro? Eu era louca, sem dúvida alguma. O meu filho está namorando uma moça de Brasília, o Daniel, que vocês conhecem, o mais alto, grandão, barbado, parece comigo. E uma moça muito especial, muito querida.
Mas ela é funcionária pública de uma instituição do governo do Distrito Federal. E ela tem um excelente salário. E o Daniel, meu filho, não tem um excelente salário. Coitada, né? Coitada. E o Daniel ganha um valor e ela ganha um grande valor. E ela disse, sabe, Dan, se eu tiver que sair daqui para morar com você, eu faria isso tranquilamente, porque o meu papel não é ficar rico, nem viver bem nessa vida, porque essa não é a minha pátria. Eu sigo você e me submeto a você. Ah, pode ser minha nora, que tá bom demais, não é bom assim? E não é a pátria mesmo. E eu estou, às vezes, pensando que nós estamos querendo um padrão de vida melhor e melhor e melhor, esquecendo de influenciar uma vida que tem valor eterno. Que tem valor eterno. É uma questão espiritual e todo aquele que nasceu de novo, toda aquela que nasceu de novo está capacitada pelo Espírito à prática dessa submissão que agrada a Deus. É também uma questão pessoal e é uma questão abrangente. Ela vai se realizar auxiliando o seu marido na condução da sua vida e no exercício da liderança, contribuindo com ele em todas as áreas da vida dele. Líderes que têm dificuldade de liderar, como eu disse no encontro passado aqui dos homens, eles precisam aprender a liderar, mas se uma esposa lidera por ele, ele nunca vai aprender. Talvez uma esposa submissa devesse, de alguma maneira, deixar o seu marido errar e perder alguma coisa para que ele pudesse entender o papel importante que ele tem de liderança dentro de casa. Submissão envolve atitudes, submissão envolve ações. João capítulo 6, não precisa abrir lá, 38, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando acerca das decisões dele. João 6,38 diz assim, o texto diz assim, eu desci do céu não para fazer a vontade do meu Pai, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Capítulo 8, verso 29, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E essa deveria ser uma decisão de uma esposa de agradar a Deus, sendo uma esposa virtuosa de tal maneira que ela espontaneamente, por decisão dela, se submete ao seu marido. É uma questão pessoal também e abrangente. Em último lugar, para você não se enfadar de mim aqui, a submissão da esposa ao marido é também uma questão teológica. E se você for comigo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. E se você ler comigo verso 14. Ele está dizendo, talvez aqui um pouquinho antes, verso 11, de 12 até 14. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre um homem. Bom, isso é teológico. Não é uma questão cultural. Eu não permito que a mulher ensine e tenha autoridade sobre o homem, porém esteja em silêncio. Isso na igreja. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por quais razões teológicas? Por duas. Por causa da ordem da criação, por causa do pecado. Porque o homem foi criado primeiro, e então a submissão já estava pré-ordenada em Gênesis 2,18, e por causa do pecado, que foi ela que foi enganada e não Adão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, e aqui nós temos um texto complicado de traduzir. Porque ela, aqui, se ela permanecer em fé e em amor, no grego é plural. E eu estou pensando se refere às mulheres ou se isso se refere aos filhos. Se eles permanecerem em fé, amor e com bom senso, em santificação, talvez o papel dela seja redimida de enganadora no princípio a restauradora no presente. Que investe tanto nos seus filhos, que talvez os seus filhos, vendo o exemplo da mamãe e do papai, e hoje eu estou falando da mamãe, ela possa encorajar os seus filhos a serem aquilo que lá no jardim ela, como mulher,
fez exatamente o oposto. Ela é orientada a não ter autoridade sobre o homem, sobre o marido, nesse caso também. A esposa, eu estou terminando aqui, a submissão da esposa, entendida e aplicada como acabamos aqui de pensar rapidamente, brevemente, coloca a esposa dentro da esfera da provisão de Deus, trazendo para ela descanso, trazendo para ela segurança. E um exercício de confiança na soberania de Deus. Um exercício de confiança de que Deus fará provisão através do marido. E que Deus vai cuidar da minha vida e das necessidades da minha casa por meio do marido. Mesmo quando o marido não fizer as melhores decisões, ou as fizer sem sabedoria, a esposa submissa descansa no cuidado soberano de Deus, sabendo que nada foge ao controle daquele que ordenou e pré-ordenou todas as coisas para acontecerem de acordo com a sua vontade soberana. Por fim, esposas, lembrem-se, submissão é uma questão de decisão. E quando corretamente entendida e aplicada, é a solução que restaura. E ela traz equilíbrio para casa. E ela traz alegria para o lar. E ela traz harmonia no relacionamento marido e mulher. Enquanto os homens que eu preguei aqui no domingo que eu vim para cá, o outro encontro do Nutra, tem a responsabilidade de liderar, as mulheres podem tomar a decisão de submeter. Enquanto os homens têm a decisão de amar e modelar, as mulheres podem tomar a decisão de colocar-se debaixo dele e realizar-se com a realização do marido. E isso seria algo bastante especial. A independência não sadia, não bíblica, traz problemas, não independência. Traz dor, não traz independência. Traz sofrimento, traz separação. A submissão, corretamente entendida, é a solução de Deus que produz restauração. Eu queria que você curvasse por um momento a sua fronte, eu quero orar com você, eu quero que você pense sobre o que você está ouvindo, mulher, olhe para o que você está ouvindo, ou pense no que você está ouvindo, avalie o que você está ouvindo, volte para a sua casa, converse com o seu marido. Se há violação de submissão, confesse a Deus o seu pecado, restaura, abandone a liderança, o desejo de liberdade, submeta-se ao que Deus deu para você. Enquanto você está assim, eu quero ler para você um salmo, de cabeças baixas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Que grande promessa temos aqui. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás em tudo e te irá bem tua esposa no interior de tua casa. É lá que o Salmo coloca a esposa. Será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Submissão é uma questão de vontade, é uma questão teológica, é uma questão pessoal, é uma questão de atitude. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja que zela pelo ensino da palavra de Deus, fiel, corretamente interpretada, e que certamente, ó Deus, as mulheres daqui já sabem
todas essas informações que o Senhor está hoje repetindo aqui. Eu quero pedir ao Senhor que as famílias dessa igreja atendam ao chamado do Senhor, seja o homem como líder, modelo, servo, o mestre da casa, o responsável final pelas decisões, como também, ó Deus, as esposas, como pastoras de seus filhos, como aquela que pastoreará o coração do seu marido, influenciando-o para a piedade, submetendo-se, porém, a Ele como se fosse ao Senhor, porque é assim que deveria ser, como a igreja se submete a Cristo, também a esposa deveria submeter-se ao seu marido, de modo completo. Ó Deus, permita que as esposas estejam colocando-se no lugar que o Senhor deu para elas, preferindo o que o Senhor designou para elas, não entendendo que o que elas entendem como realização pessoal seja superior ao que o Senhor já planejou para elas. Que o Senhor possa permitir que essa igreja seja modelo de representação desse ensino por meio das esposas que aqui estão. Faça isso, ó Deus. Continue a derramar da Tua graça sobre a Igreja Batista em Cavaleiros. Continue a derramar do seu favor sobre os pastores, os líderes e cada servo, cada membro dessa igreja, a que mantenha a sua visão de adorá-lo, de bendizê-lo, de cultuá-lo, de submeter-se à Tua palavra. Que a Tua graça permaneça com esse povo. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, suas famílias e seus filhos. Ó Deus, faz isso para a Tua honra e glória. Muito obrigado pelo privilégio de hoje poder compartilhar a Tua palavra com esse povo tão especial. Em nome de Jesus. Amém.